Também ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Em 2015, Bendini era braço direito da então presidente Dilma Rousseff e deixou o banco com a missão de acabar com a corrupção na petroleira, alvo da Lava Jato. Mas, segundo os delatores, ele já cobrava propina no Banco do Brasil e continuou cobrando na Petrobras. O pedido de propina, segundo os delatores, foi feito em 2014, quando Aldemir Bendini era presidente do Banco do Brasil. Na delação de Fernando Reis, o ex-executivo da Odebrecht conta que foi procurado por um representante de Bendini, o publicitário André Gustavo Vieira da Silva, com uma queixa sobre o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Que o Guido Mantega mandava sempre o Aldemir Bendini fazer as coisas e que ele fazia, que ele tinha a percepção de que o Guido, o então ministro Guido Mantega, fazia parte da arrecadação e que ele, Bendini, só recebia as ordens e não recebia nada. Então que ele queria tentar estabelecer conosco um canal para o Aldemir Bendini. O delator Marcelo Odebrecht diz que André Gustavo pediu 17 milhões de reais em propina para Aldemir Bendini facilitar a renegociação de uma dívida da Odebrecht Agroindustrial com o Banco do Brasil. Eu neguei, não concordei, achei que não era o caso, a gente nunca tinha visto isso no Banco do Brasil, inclusive o Banco do Brasil a gente sabia. E também, não só não concordei, como achei que ele não ia conseguir, pela maneira que o Banco do Brasil age, corporativo, eu acho que o achaque também não ia ser efetivo. Então ele não ia conseguir impor uma coisa que tinha embasamento técnico. Em 2015, Bendini deixou o Banco do Brasil. Homem forte do governo Dilma Rousseff, ele foi escalado para ocupar a presidência da Petrobras no momento em que a estatal era investigada pela Operação Lava Jato, o que fez a empreiteira mudar de estratégia em relação a Aldemir Bendini. Aí a figura mudou um pouco, quer dizer, uma coisa é o que eu sabia, a capacidade dele de perturbar a gente no Banco do Brasil, com um empréstimo que tinha embasamento técnico, a outra é na Petrobras. Marcelo Odebrecht diz também que teve uma reunião com a presidente Dilma Rousseff para tratar dos efeitos da Operação Lava Jato na Odebrecht. Ela pediu que ele procurasse Aloísio Mercadante, então ministro da Casa Civil. Estava cheio de problemas nessa altura, a Lava Jato tinha começado, a Petrobras tinha começado a fazer aquelas glosas, tinha bloqueado as empresas, entendeu? E o mais grave, eu vou comentar um pouco isso lá na Obstrução de Justiça, mas numa certa feita, numa reunião que eu tive com a presidente, eu perguntei, presidente, quem é que nesse assunto Lava Jato está criando várias dificuldades? Inclusive, quem é que pode ser o nosso interlocutor junto ao governo para todo esse tema? Os empréstimos travados, Petrobras com vários problemas. E ela disse, olha, fale com o Mercadante. Aloísio Mercadante era um dos homens de confiança da presidente Dilma Rousseff. Ele também aparece na lista dos políticos que receberam dinheiro da Odebrecht. O ex-executivo da empreiteira, Armando Pascoal, afirmou que a Odebrecht repassou R$1 milhão à campanha de Mercadante ao governo de São Paulo em 2010, via Caixa 2. Pagou, foi R$1 milhão de reais. Marcelo Odebrecht diz ainda que chegou a encaminhar a Aloísio Mercadante um documento com os pedidos da empreiteira relatados à presidente Dilma Rousseff. Mas depois foi Bendini quem se apresentou como interlocutor do governo. A mesma nota que eu tinha enviado para Mercadante, ele tinha trazido para essa reunião. Ele não mencionou que recebeu de Mercadante, mas ele trouxe a mesma nota e essa nota só tinha ido para Mercadante e ele recebeu de Mercadante. Então, de fato, ele se colocou, sem dizer que tinha sido definido por isso, ele se colocou, olha, eu fui encarregado de ver com vocês quais são os problemas que está havendo. Marcelo Odebrecht conta que em outra reunião em Brasília, Aldemir Bendini, já nomeado presidente da Petrobras, cobrou o pagamento da propina referente ao Banco do Brasil, mas não falou abertamente. Segundo os delatores, havia uma senha combinada com André Gustavo e Bendini. E, de fato, no meio dessa reunião, ele disse a senha, ele disse, Marcelo, você viu que o crédito da agroindustrial lá no Banco do Brasil saiu, foi aprovado, desembolsado, tudo bem, né? E eles fora de qualquer contexto.
fora de qualquer contexto. Apesar de não falar, olha, eu estou pedindo a vocês 1% por conta do empréstimo, ele claramente disse aquilo que o André disse que ele ia falar e que estaria mencionando a questão do 1% do Achat. E aí eu saí da reunião e falei, Fernando, eu acho que a essa altura a figura mudou um pouco quer dizer, a coisa mudou de figura. O cara é nomeado por ela, recém-eleito presidente da Petrobras, a gente cheio de problema na Petrobras, com o Lava Jato, mudou de figura. Fernando Reis afirmou que a Odebrecht fez 3 pagamentos para Aldemir Bendini no valor de R$1 milhão cada. Esses pedidos foram feitos em quantos esses pagamentos, perdão? 3 entregas de R$1 milhão. O pedido de abertura de inquérito para investigar Aldemir Bendini foi encaminhado pelo ministro Edson Fachin à Justiça Federal no Paraná. Nós não conseguimos contato com André Gustavo Vieira da Silva e com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A assessoria de Dilma Rousseff declarou que Marcelo Odebrecht mentiu no depoimento e negou que ex-presidente tivesse conhecimento de qualquer situação ilegal que pudesse envolver a Odebrecht, dirigentes da empresa ou integrantes do governo. Aloysio Mercadante disse que nunca tratou de doações de campanha ou de Caixa 2 com a Odebrecht e que jamais recebeu ordem da ex-presidente Dilma Rousseff para discutir assuntos referentes à Operação Lava Jato. Aloysio Mercadante também afirmou que se reuniu com Marcelo Odebrecht apenas para discutir suspensão de contratos de fornecedores da Petrobras. Aldemir Bendini declarou que jamais solicitou ou recebeu pagamento de propina, nem autorizou qualquer pessoa negociar pagamentos ilegais no nome dele. Ele também disse que, durante as gestões no Banco do Brasil e na Petrobras, jamais atuou ou prometeu atuar em prol de interesses do grupo Odebrecht ou de qualquer outra empresa. As delações da Odebrecht mostraram o uso de dinheiro do esquema de corrupção num episódio de 2006 que ficou conhecido como o escândalo dos aloprados. Os pacotes de dinheiro se tornaram a imagem que marcou a prisão de integrantes do PT que tentaram comprar um dossiê falso na campanha de 2006. O material seria usado contra o então candidato José Serra, que concorria com Aloysio Mercadante, do PT, ao governo de São Paulo. O então presidente Lula chegou a chamar os integrantes do partido de aloprados. Segundo o delator Luiz Eduardo da Rocha Soares, o dinheiro veio da cervejaria Itaipava, num acerto feito pelo próprio dono da empresa, Walter Faria, com a campanha de Lula. Nós ficamos tomados de surpresa na operação dos aloprados, tinha dado um grande problema, e marcamos uma reunião no comitê de campanha do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que foi na Avenida Indianópolis, no dia 16 de setembro. Na época, a Odebrecht tinha um acordo com a Itaipava para trocar dinheiro em espécie por dólares no exterior. Por isso, as prisões e a apreensão preocuparam os executivos. É que as papeletas que embalavam os maços de notas poderiam identificar de onde tinha vindo o dinheiro. A reunião na sede do Partido dos Trabalhadores foi para tratar do assunto. Participaram, além do delator, o dono da Itaipava e José de Filipe, que foi deputado e tesoureiro da campanha de Lula à presidência naquele ano. Tivemos uma reunião com o José de Filipe e como nós tínhamos essa operação, que já tinha começado, de troca de reais por dólar, eles estavam com medo que descobriram que uma parte desse dinheiro estava com um timbre e aí mostrava que isso era da cervejaria Itaipava. E aí o seu Walter até falou, eu até rio, me dá vontade de rir um pouco, que ele mesmo estava tirando e esqueceu de um pacote, de tirar os invólucros, né? Nós não sabíamos disso, o seu Walter falou, não, eu dei o dinheiro pro José de Filipe. Não foi o Odebrecht, não foi o dinheiro de vocês. Por que o Walter faria para vocês dinheiro aqui? Solicitação dele. Mas ficou claro se ele sabia que o dinheiro ia ser usado para comprar esse dossiê? Não, eu acho que não. Ele não sabia dele. Eles pediram dinheiro, usaram esse dinheiro. Então José de Filipe deixou claro que ele sabia que o dinheiro do Walter Faria estava sendo usado para comprar esse dossiê? Sim.
O tesoureiro de campanha de Lula, José de Filipe, disse que só se reuniu com pessoas indicadas pela Odebrecht para tratar de doações legais e oficiais à campanha, que todo o dinheiro recebido foi declarado e as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. José de Filipe também disse que não tem qualquer relação com o episódio dos aloprados e que a consciência dele está tranquila. O Grupo Petrópolis, dono da cervejaria Itepava, negou qualquer participação nos episódios relatados e declarou que nunca soube ou participou de qualquer elaboração ou uso de dossiês para fins eleitorais. O PT não quis se manifestar. Nas delações, ex-executivos da Odebrecht também falaram sobre pagamento de propina na construção da ferrovia Norte-Sul. O nome do ex-presidente José Sarney é mencionado no inquérito que investiga o deputado Milton Monte e o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, ambos do PR, partido que tinha domínio sobre a Valec, empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes e responsável pela obra da ferrovia Norte-Sul, projeto que nasceu em 1987 no governo Sarney. A Odebrecht ganhou a licitação. A obra começou em 2007. 2 ex-executivos da empreiteira disseram que o esquema de propina alimentava 2 grupos políticos, de Sarney e de Costa Neto. O próprio presidente da Valec, José Francisco das Neves, o Juquinha, segundo eles, fez a cobrança. Eu quis entender mais, entendeu exatamente do que é que ele estava falando. Ele disse basicamente o seguinte, que na Valec tinha 2 grupos políticos, ele representava o grupo político do deputado do PRPL, aqui o líder era o deputado Valdemar Costa Neto, e o Ulisses Assad representava o grupo político do PMDB do Maranhão, né? E PMDB do Maranhão, que tem a liderança do ex-presidente José Sarney. E esse grupo político tinha um acordo que eles fariam uma arrecadação para atender a esse grupo político da ordem de 4% do faturamento que as empresas tivessem e que seriam divididos basicamente em 3% iria para o grupo político do Valdemar da Costa Neto e 1% iria para o grupo político do Zé Sarney, que era, nesse caso, na Valec, representado por Ulisses. Milton Monte será investigado ainda em outro inquérito com o deputado Alfredo Nascimento, do PR. Os 2 teriam tratado de temas ligados aos interesses da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. No governo Lula, Nascimento era ministro dos Transportes. Numa reunião, teria sido solicitada ajuda financeira para a campanha eleitoral do então ministro, R$200 mil de cada empresa. Milton Monte e Valdemar da Costa Neto estão sendo investigados no inquérito que apura os crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. José Sarney é apenas citado e as informações sobre o ex-presidente foram encaminhadas para a Justiça Federal de Goiás, onde as irregularidades da obra da ferrovia Norte-Sul estão sob investigação desde 2015. A defesa do ex-presidente José Sarney ressaltou que ele não é investigado e declarou que nem Sarney, nem ninguém que o presidente tenha nomeado recebeu propina. O deputado Milton Monte, do PR, disse que sempre agiu de acordo com a lei, que todas as doações para campanhas foram feitas legalmente e que a apuração vai comprovar a inocência dele. O deputado Alfredo Nascimento, também do PR, declarou que viu com surpresa a citação ao nome dele e que nunca teve relação com os envolvidos no esquema e que a inocência dele vai ser provada. O ex-deputado Valdemar Costa Neto e o PR não quiseram se manifestar. A assessoria da Valec declarou que as denúncias já estão sendo investigadas em outras operações policiais e se referem a gestões anteriores, que a atual diretoria instituiu uma comissão especial para acompanhar a apuração e que mantém um compromisso com a ética e com a transparência. E a seguir, quem é o promotor que explicou